Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai mostrar para vocês, o Gia vai explicar sobre um caso muito legal de uma prótese protocolo nova com uma prótese total superior, sendo que a paciente já veio com esse mesmo tratamento, mas já tinha sido realizado há muitos anos, então ela veio para fazer a substituição. Então o Gia vai explicar para vocês como que funciona, como é simples nesses casos e como muda drasticamente quando faz essa transformação. Até porque, num primeiro momento, às vezes o paciente imagina um nível de complexidade de fazer uma prótese nova, levando em consideração que teria a etapa cirúrgica lá do Sim. começo do tratamento. Mas não, toda essa etapa então já está resolvida. A gente faz uma avaliação radiográfica só para confirmar mesmo se os implantes estão na condição ideal para serem aí mantidos e a peça protética poder ser substituída, sem a gente ter problemas aí no futuro, Até tá? porque o que tem que ser substituído é a prótese, né? E a Exatamente. pessoa às vezes confunde, quando fala em substituir, ela já pensa prótese, o implante, tudo junto. Na verdade, os implantes, aquilo que vai lá dentro do osso, que é o pino de titânio, esse não precisa mais ser substituído se ele estiver em condições ideais. Então, é só realmente fazer a substituição da parte protética, que é o que? Aquela parte que aparece na boca. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente está vendo, essa paciente, então, ela estava aí incomodada com a parte estética da prótese. Na parte superior, ela fazia uso de uma prótese total, de uma dentadura, mas a gente pode ver nessas imagens o como já há um nível de desgaste grande e uma inclinação dos dentes com relação se comparar com a borda inferior do lábio, como é que fica diferente o nível de um lado comparado com o do outro, a aparência aqui de um afundamento nessa região. Então, se a gente faz a substituição de uma das próteses, num caso que nem esse, é inevitável que seja feita da outra, para que haja um encaixe, a oclusão precisa dos dentes. Ou seja, não tem como eu substituir a prótese de cima e não trocar de baixo, ou vice-versa, a partir do momento que o paciente queira fazer essas alterações para deixar esteticamente melhor. E outra situação é o próprio tempo. Então, teria um tempo ideal de substituição, está na literatura, na parte odontológica, e seria ideal que esse paciente, então, substituísse suas próteses a cada 7 anos. E até a gente também pode fazer uma conta, levando em consideração quanto tempo a gente tem o mesmo trabalho em boca, ou imaginar 7 anos atrás, ou daqui a 7 anos, ou como nós particularmente estaríamos diferentes, e principalmente a parte interna da boca, não mais a prótese se adaptando à parte interna da boca, e ao contrário, a boca se adaptando à prótese, e a gente acaba já causando aí um certo problema. Então, a gente faz aí algumas outras imagens, até para o paciente também poder depois ter um poder de comparação, e a gente também poder ilustrar em todo caso para vocês. Então, a gente dá para ver ali embaixo os implantes já instalados. É uma peça prótese tipo protocolo, então uma prótese fixa superior, e a total, uma prótese protocolo no arco inferior e uma prótese total na parte superior. Como é que a gente começa então a organizar esse planejamento para que faça a execução desse tipo de trabalho, para que siga aí uma situação ideal para esse paciente, e também não é feito de maneira subjetiva, é levar em consideração marcações faciais, elas são transferidas para esse rodete de cera. Então, o que que é essa etapa do processo? Há uma moldagem desse paciente. A partir da moldagem, o laboratório nos envia uma peça que tem um rodete em cera, que é isso que a gente está instalando agora aqui em boca desse paciente, e faz uma transferência de alguns registros faciais para a prótese. Então, essas linhas que vocês estão vendo aqui, nesse rodete, então essa aqui é como se fosse a linha média dos dentes, ou a linha central que divide um lado ao outro, levando em consideração a linha média aqui, ou o filtro, que é o nomezinho que se dá dessa região do lábio. Aqui essa linha é como se fosse a parte mais distante, ou parte mais distal do canino. Então a gente já sabe que do centro até aqui eu teria uma medida, e essas medidas então elas vão para uma escala onde é feita uma seleção do tamanho do dente. Levando em consideração também que aqui, talvez vocês possam ver que tem uma linha aqui em cima, que seria uma linha do paciente quando ele está aqui em sorriso. Então é o quanto que a gente quer que apareça do dente quando ele está sorrindo. E esse limite aqui embaixo da cera que foi mantida é a altura, que seria então, a gente tem agora
uma noção da largura contando aqui 3 dentes, que seriam os 3 dentes da frente para o lado de cá e 3 dentes da frente para esse outro lado, e a altura que vai do dente, para que também o paciente, quando converse, fale, apareça os seus dentes e também quando ele sorrir, não apareça também o tecido gengival naquela região. Tá? Aqui então a gente já está com a peça acrilizada. Essa foto a gente quis mostrar aí para vocês o nível de detalhamento que a gente faz com relação aos trabalhos protéticos, mesmo aqui no caso de uma prótese total ou uma dentadura, que a gente às vezes tem aí ou vê por aí às vezes um descaso até para confeccionar um trabalho aí numa condição especial para o paciente. Então vocês podem ver aí os detalhes com relação à textura da gengiva. Então a gente deixa nas características bem naturais, ditas como se fosse uma casca de laranja. As diferenças que existem com relação até às próprias cores, simulando uma gengiva mais queratinizada, que é aquela gengiva mais dura que a gente tem na região dos dentes naturais. O freio, né? Essa região que o Morgano comentou, detalhezinhos que fazem aqui como se fosse o freio labial, o volume, como se fosse criar uma impressão que tivesse o volume das raízes, logicamente essa impressão que o dente está saindo lá de dentro da gengiva. Imagine, isso aqui são várias características que a gente está comentando com vocês, que tem logicamente nos dentes naturais e que a gente consegue então transferir aí para um trabalho protético, para uma prótese total. Tá? Essa borda aqui em cima, ela segue fielmente o rebordo do paciente, para que ela esteja bem selada e bem rente ao limite, que a gente possa ter uma estabilidade naquela prótese, para que também não gere a expulsão quando o paciente está, às vezes, bocejando, alguma coisa assim, às vezes ela se desloca, então tem que ter um cuidado, então ela tem toda uma curvatura e toda uma linha que segue todo esse rebordo. Aqui vocês veem mais detalhes ainda da textura e da caracterização que é levada nessa prótese. Os dentes, que a gente acaba fazendo uma escolha, são dentes de uma marca chamada Ivoclar, uma marca que hoje nos proporciona uma qualidade na superfície dos seus dentes e na longevidade, na durabilidade deles muito boa. Então, às vezes, os pacientes já também têm usos de próteses há muito tempo, que é um desgaste excessivo, às vezes até pela própria qualidade do dente. Às vezes, escovando com escova mais dura, acaba desgastando esses dentes. Aqui a gente acaba tendo a possibilidade de evitar um pouco esse tipo de situação. Tá? Uma vista aqui do outro lado, um pouco mais de detalhes, então há uma harmonia com relação aos dois lados. Isso para o paciente também que já faz uso, todo mundo que tem uma prótese que nem essa, sabe o quanto é também constrangedor e ela sabe dos seus limites e das suas limitações diárias com relação ao seu bem-estar, à própria alimentação. Então, poder entregar também um trabalho para o paciente com essas características, ele também já se sente muito melhor, tá? O céu da boca aqui, vocês podem ver, está com um fundo escuro ali, que é de um pano que a gente acaba colocando para fotografar, mas essa região do céu da boca aqui, ela é incolor, então, ou seja, ela é transparente, para que o paciente também tenha um visual melhor do que ter aquela prótese rosa, um rosa bebê, que às vezes até alguns pacientes comentam. Então, tem características assim mais próximas do natural. E há uma transferência de todas as informações também para a prótese inferior. Então, vocês também podem ver agora, já é uma peça sobre implante, essa é uma prótese tipo protocolo, então é uma prótese fixa, inteira, que será instalada sobre os implantes que ela já tinha, e aí a gente também vê todos esses detalhes que a gente viu na prótese total, a gente vê eles também aqui. Volume, textura, caracterizações, para que deixe a peça aqui toda em harmonia. O mais natural possível, né? Exatamente. Tá? Então ela tem diferenças com relação à sua adaptação, porque em cima ela vai adaptada diretamente ao rebordo, ao céu da boca desse paciente, ao palato nessa região, e já a peça inferior ela vai ser suportada diretamente sobre os implantes. Tá? Falando também, né, Gia, lembrando que essa gengiva existe uma escala de cor. Né? Então, para as pessoas pensarem, porque nem todo mundo tem a mesma cor de gengiva. Né? Alguns pacientes têm a gengiva mais clara, mais rosada, tem pacientes que têm a gengiva com mais veias, tem pacientes que têm a gengiva mais amarronzada, mais escura. Então, tudo isso hoje a gente tem uma escala de cor de gengiva que a gente coloca próximo para ver qual é a gengiva que mais se assemelha à gengiva natural do paciente. Para o trabalho realmente ficar o mais natural possível, né? É feito uma seleção diretamente em boca, se abaixa aqui um pouquinho a região do lábio,
para pegar a cor que tem nesse fundo, e a gente então encosta a escala ali próximo, faz ali uma seleção, tem várias possibilidades, ainda há nuances que a gente possa fazer alteração com mais veias ou com menos, com mais artérias ou com menos, então são caracterizações que são feitas manualmente, e aí essa descrição a gente encaminha para o laboratório consegue transferir e gerar esse tipo aí de realidade de entrega do trabalho para o paciente. Então aqui uma foto só para demonstrar essas duas peças aqui, fora ainda da boca, fora do momento da instalação. A gente indo partindo agora para a parte da instalação, então a gente já vê características que existem de novo da perfeição que a gente consegue atingir no que diz respeito também à parte oclusal, que seria na mastigação desse paciente. Então, como a gente percebe estar encaixado, a gente tem relatos aí de pacientes que se incomodam muito com trabalhos realizados, que não tem a sensação de estar conseguindo mastigar ou se alimentar lá atrás, e falta contato nos dentes posteriores, o que a gente percebe que faz diferença para o paciente. Então, tanto na parte estética e funcional, há um nível de importância muito grande para esses pacientes. Então, não adianta só ter um trabalho, às vezes, bonito, supostamente bonito, e não ter a parte importante que Funcional, é né? dos próprios dentes, que é a parte funcional da mastigação. Eu sempre falo, tem que caminhar junto, né? Exatamente. Função e estética tem que encaminhar junto, porque senão a pessoa não consegue viver com Sim. aquilo, né? E aí, então, a gente consegue agora ver essas características da prótese, já ela instalada em boca, então, como fica leve, natural. A gente sempre tem a percepção e comenta junto com os pacientes como também dá uma ideia de um rejuvenescimento, porque deixa os dentes mais vistosos. A gente também pode fazer alteração da própria cor do dente nesse momento, às vezes estavam já mais amarelados. A gente consegue, então, criar aí uma mudança bastante grande e dá a percepção mesmo para o paciente um rejuvenescimento, e é algo que a gente gosta muito de levar em consideração de pacientes quando fazem aí depois o retorno, depois de algumas semanas, para a gente conversar como é que foi até o feedback de as pessoas relatarem como está mais jovem, mais bonita, mais bonito, seja homens ou mulheres, e a gente também fica muito feliz e grato também de poder entregar trabalhos assim. Fica feliz também, então, quem recebe um trabalho, nós aqui que também realizamos o trabalho em equipe, tem vários profissionais envolvidos para poder fazer esse tipo de entrega, e todo mundo sai aí muito, Com muito certeza. satisfeito. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Beijão para vocês, até o próximo vídeo.